vamos conversar e vamos começar o assunto sobre a censura de jogos adultos que tem acontecido no PC, especialmente na Steam e no itch.io, que são duas plataformas de jogos, né, para PC. E basicamente, galera, vamos fazer essa introdução aqui, ó. Eu quero abrir com vocês essas notícias que são bem curtas, eu não vou ler toda a notícia, porque a gente tá na internet, a gente só lê o título da notícia, né? No máximo a gente lê o rodapé, a gente não vai ler a notícia, porque tem que ler notícia em 2025, né? Mas tivemos atualizações, então foi bom que a gente teve esse tempo até a live de hoje, porque já temos algumas atualizações. E vamos lá, então. Notícia de Voxel, do Tecmundo. Censura de jogos adultos no PC. Entenda a polêmica envolvendo a Steam, Visa e PayPal. Um movimento coordenado retirou centenas de jogos da Steam e itch, que é itch.io. Entenda a situação e saiba o que esperar do futuro das lojas de PC. Beleza? Essa é a notícia de hoje. Qual que é a nossa opinião, então? A gente lendo o título. Não, mentira. Vamos voltar aqui. Vamos só ver rapidinho. Eu peguei essa notícia especificamente porque ele tem uma linha do têmico da polêmica. Então, vamos lá rapidão. Em abril de 2025, o grupo Collective Shout pressiona pela remoção do jogo No Mercy por conteúdo abusivo. 14 de julho, o grupo envia carta aberta à Visa, Mastercard e outras, pedindo que deixem de apoiar plataformas com conteúdo sexual violento. Valve altera, no dia 16 de julho, logo em seguida, a Valve altera as regras da Steam, incluindo cláusulas de conformidade com processadoras, né? Que seria Visa, Mastercard e PayPal. Dia 18 de julho, Valve confirma à imprensa que está aposentando, entre aspas, jogos adultos por novas diretrizes. Depois, dia 21, então é tudo na mesma sequência do mesmo mês, né? Ali tirando abril. itch.io remove jogos not safe for work, que são jogos de conteúdo adulto, né? Da busca e inicia auditoria interna. Depois, 23 a 26 de julho, Comunidade Gamer lança campanha de protesto contra Visa, Mastercard e PayPal. E depois tem uma petição no change.org e ultrapassa 150 mil assinaturas com apoio de devs, que é o que importa. Beleza? Então, essa é a linha do... essa é a linha do tempo. É quem importa, são os devs, né? Essa é a linha do tempo. E aí temos uma atualização, agora na sexta-feira, que é a volta de jogos adultos no itch.io. O conteúdo Not Safe for Work gratuito começa a reaparecer. Então, aparentemente foi um boicote às plataformas ali de cobrança, de cartão de crédito e enfim, né? Teve uma pressão, aparentemente teve uma pressão, e a Steam e a itch.io acatou a isso, né? Porque, obviamente, se vai mexer no lucro, no dinheiro deles, eles vão ter que se mexer de alguma forma para fazer com que eles não percam essa parceria de certa forma, né? Mas, enfim, essa é a notícia. Vamos complementar um pouco esse assunto, porque, na verdade, o grande papo para a live de hoje, eu acho, não é nem necessariamente só sobre essas notícias, porque esses são fatos de coisas que estão acontecendo, né? Mas a nossa preocupação e a nossa contribuição, ela vai um pouco além. Ela vai um pouco além. A gente pode conversar sobre várias ramificações desse assunto, mas a que eu queria tocar no dia de hoje é muito sobre o desabafo polêmico que a Sula fez na live dela. Só polêmica, galera. A respeito da nossa produção artística, né? E como, de certa forma também, aí você pode, obviamente, complementar, né, Sula, sobre o que você falou na sua live e tal, mas o que eu tirei bastante daquilo foi sobre uma censura prévia a respeito de alguns assuntos, especialmente feitos por questões mercadológicas, né? Que vão envolver, obviamente, ali um Not Safe for Work, mas principalmente quando a gente limita o alcance ou os nossos próprios interesses de acordo com o mercado, né? Porque essa censura de Mastercard, Visa e PayPal, baseado ali numa ONG eu não sei, eu não vou falar sobre a ONG porque eu não conheço exatamente, né? Mas é uma pressão do mercado afetando diretamente os devs de jogos, enfim, né? Enfim, você gostaria de complementar?
Sim, porque eu Boa. pesquisei um pouco sobre a org, e eu acho importante trazer isso aqui em contexto, porque o que que acontece? Essa org é uma org das chamadas feministas radicais, Uhum. que de feminista não tem muita coisa. Sim. E que o grande lance deles é tirar, eles querem o discurso deles é o seguinte: se existir relação abusiva na mídia, as pessoas vão aprender a ter relações abusivas na vida real. Então, jogos e mídias que retratam isso para criticar estão errados porque não devia falar sobre isso. Então, um dos jogos que eles estavam indo contra é aquele Detroit Become Human, sabe? Que Uhum. ele fala a respeito de relações domésticas abusivas e critica isso. Ele mostra que é uma coisa ruim. Você precisa falar sobre o assunto para fazer a Uhum. crítica. Sim. E essa ONG queria tirar esse jogo do ar também, porque ele está falando sobre relacionamentos abusivos e relacionamentos abusivos faz mulheres sofrerem. Além disso, né, pessoal aí, eles são muito antitrans. E isso me incomoda Uhum. demais. Sim, eu também. Porque junto com o antitrans vem o filtro de que todo conteúdo que tem qualquer coisa queer, qualquer coisa gay, qualquer coisa lésbica, também é uma coisa só para adulto. E só pode ser discutido dentro desse contexto. Então vem tudo carimbado como not safe for work. E, cara, não, só não, sabe? A pressão veio do mercado. Eu acho interessante assim, ó. A forma como a coisa se estruturou, o que me incomoda demais é isso. O governo protege esse tipo de coisa, falando que é liberdade de expressão. Isso. E esses grupos que não concordam com isso politicamente usam o mercado para censurar esse conteúdo. Então é uma pressão política usando o mercado como arma. E isso me incomoda demais. É, perfeito. Incomoda, a todos nós, com certeza, porque é, é aquela questão do discurso, né? Tipo, Uhum, adotar um discurso que tipo assim, na superfície, só naquela camadinha mais superficial, ele é um discurso que, digamos assim, ninguém desaprovaria, né? É aquele clássico, exato. aquela clássica zoeira que a gente faz aqui na live, galera. Eu sou a favor da paz mundial. Tipo assim, tá? E aí? Exato. Conhecido como opinião macarrão mole. É exatamente isso. Exatamente. Exatamente. Enfim, isso já tá tendo alguns desdobramentos, né, que a gente tá vendo nas notícias recentes ali de sexta-feira e tal. Com certeza essa semana vai ter bastante desdobramento a respeito disso, né? Mas o que eu queria conversar bastante hoje é principalmente sobre essa questão do nosso próprio conteúdo, né? Tipo, como a gente acaba sempre ajustando e adaptando o nosso conteúdo de Uhum. acordo com o mercado. Cara, isso é uma coisa que o Hiroshi fala muito bem no canal dele. Eu recomendo que vocês assistam, galera. Eu posso deixar depois na descrição da live, dos vídeos aqui. Que isso me pega muito, assim, sabe? Me pega muito pra pensar, porque parece que... Parece não, e eu já até falei sobre isso algumas vezes. A gente tem uma vida dupla. Temos vidas duplas, né? No meu caso, especificamente, o meu trabalho para o mercado de ilustração, para a indústria de ilustração, né, de jogos e tal, é um trabalho completamente lapidado para agradar certas empresas, para seguir um certo estilo, um certo padrão, basicamente para poder me sustentar, para poder trazer Uhum, pagar comida as na contas. minha boquinha. É isso. Basicamente é isso. Mas o meu lado artista autoral, ele é completamente diferente desse artista que se molda para o mercado, né? E até certo ponto, o meu trabalho pessoal, ele não tem tanta referência assim de trabalhos, digamos, not safe for work, de pornografia ou nada assim. Então Uhum. eu acabo não sendo tão afetado por esse tipo de matéria, por esse tipo de censura, né? Mas eu tenho certeza que no seu trabalho autoral, né, Sula, nas coisas que você gostaria de explorar, isso é Sim. afetado diretamente. Então você com certeza é uma voz muito mais relevante quando a gente trata desse assunto, até para trazer outro ponto de vista pra galera aqui, né? É bem isso. O pessoal acaba tornando tudo uma zona cinzenta.
E aí, se tá nessa zona cinzenta, o algoritmo não privilegia e você acaba perdendo, o seu conteúdo acaba não alcançando gente, e aí você é impedido de monetizar seu conteúdo. E aí veio essa faca, que é esse lance que é isso. Agora, quem está dizendo o que que eu posso publicar ou não, não é mais as redes sociais, que também estão com problemas de censura num geral. Sempre Hã, tiveram. hum, pois é, agora quem tá limitando é a Visa e Mastercard, então, Uhum. viva o Pix, é isso. E, boa, eu ia falar disso. Falei, mano, imagina quando esses caras conhecerem o Pix, que delícia que vai ser, cara. Porque o Pix é open source, tem o código lá no Exato, GitHub, se a galera se interessar, né, dar uma olhada. exato. É literalmente uma parada de código aberto que tá no GitHub que qualquer um pode pegar pra utilizar, né? Eu acho. Não tenho certeza absoluta se pode. Qualquer um pode pegar, mas enfim. Mas, porra, isso é difícil demais, né? Tipo, a gente já enfrenta uma certa censura nas redes sociais mesmo, né? Até existe. Putz, eu precisava ter pegado alguma referência mais direta sobre isso, mas eu lembro de ter visto a respeito até na questão de conteúdos de esquerda versus conteúdo de direita, Exato. nessa questão de esses conteúdos de direita serem impulsionados muito mais do que os conteúdos de esquerda, né, nessas redes sociais. Bom, especialmente não, né? Todas agora, né? Tipo Mark Zuckerberg, Elon Musk, todos esses donos Sim. dessas redes sociais, todos são autodeclarados ali pró-direita, né? Não são anti-woke, né? Digamos assim, que, Network. que a galera gosta de usar esse termo. Mas enfim. Cara, deixa eu salgar aqui, ó, porque eu estava vendo uma Boa. análise a respeito disso. E o pessoal fez uma comparação com como a gente classifica a arte woke e como os nazistas classificavam arte degenerada. E, tipo, a Hum. descrição bate 90%. Então, arte woke é a nova arte degenerada. E é Puxa vida! isso. Se a sua arte não está servindo para literalmente, ela não está servindo o público, não está servindo o gosto, se você faz uma mulher fora do padrão de beleza, se você faz um conteúdo queer, se você faz qualquer coisa que não tá dentro do que o pessoal quer consumir, você é woke. Hum. A gente consegue achar essa lista? Eu adoraria ler essa lista, cara. Vamos tentar É encontrar? é um Ah, vídeo, é um chama vídeo? Estéticas do Fascismo. Ah, boa. Mas muito bem pesquisado, sabe? Estéticas do Fascismo é um thumbnailzinho vermelho, as novas estéticas do fascismo. Mas, cara, eu fiquei muito chocada quando o pessoal falou a respeito disso, porque é imposição de padrão estético, é limitação de assunto, é conformidade dentro de um padrão de beleza, sabe? Tipo, isso aqui é certo, todo o resto é errado. Sim. E é isso. O woke é a nova arte degenerada. Eu tava falando a respeito de como a gente tá voltando pro status de subcultura. Que durante um tempo, a gente teve essa sensação de que a gente não precisava mais ser subcultura. A gente era nicho. Era uma parte da cultura, mas era Uhum. nicho. E não, a gente tá voltando ao status de subcultura, de arte de resistência mesmo. Pode crer, total. E a única coisa que fica na minha cabeça nesse momento é a óbvia hipocrisia, né? De a bandeira dessa galera ser aquela tal liberdade de expressão irrestrita, mas na primeira oportunidade que eles têm, eles querem censurar a agenda woke ou qualquer coisa relacionada a nesse sentido, né? Mas. Exato. E é interessante essa análise que veio e começou por causa da censura. Eu vi essa primeira Uhum. análise acontecer por causa da censura dos games, que é isso, a justificativa que tá rolando é que é por causa do mercado, você tem que servir ao mercado. Então eles estão usando o mercado como instrumento político, sabe. Então, tipo, que situação bosta. E pensando até a longo prazo, né, como a gente acaba sempre se adaptando ao mercado e eu pensando assim, né, se isso se proliferar e se isso tiver uma certa continuidade a longo prazo, como os artistas que precisam sobreviver baseado em arte, né, entrando numa indústria e Uhum. tal, sempre se moldam a essa indústria, a esse mercado, se eles usam o mercado para moldar o que seria considerado arte ou não, a gente vai acabar, obviamente, limitando e moldando uma nova geração de artistas para um certo tipo de pensamento. Isso já existe, de certa maneira, né? Isso já Isso existe. já existe, né? Exato. Tanto que até eu já falei várias vezes, eu já fiz um meia-culpa aqui no canal algumas vezes em relação a isso, porque a gente precisa. Eu acabo sempre trazendo assuntos de mercado, indústria de jogos,
e não sei o quê. Mas eu me preocupo com o trabalhador, de certa forma, entende? Tipo, Exato. o meu pensamento não é muito sobre aquela arte etérea, e que eu acho muito da Uhum. hora também. Mas eu tô aqui pra tentar educar a galera pra ganhar um pouco melhor, assim, basicamente, sabe? Tipo, eu tenho minha culpa, peronomútil, porque eu ainda vou tentar ajudar o trabalhador na realidade material que a gente tem, né? Então, Sim, são dois pesos que ficam na minha cabeça, assim, sabe? Essa é a minhoca que exato. tá na minha cabeça, Sula. Sim, justíssimo. Mas eu acho que é isso mesmo. De várias formas, eu acho que vender arte no estado atual, se você vai ser um artista independente, você vai vender arte para um nicho. A gente não tá tentando competir com Hollywood, a gente não tá tentando competir com AAA. Você tá tentando encontrar o seu nicho e vender essa arte. E aí, o que tá acontecendo que me incomoda muito é que depois que você encontra o seu nicho, estão ali, estão tesourando suas formas de pagamento. Então você não pode mais monetizar esse nicho, sabe? Estão deixando É. uma mensagem bem clara que isso aqui não pode. E é curioso, né? Eu acho que, pô, eu precisava até ter pesquisado isso, mas eu não sei se esse tipo de coisa afetou, por exemplo, um Patreon. Porque a salvaguarda ali de artistas not safe for work seria um Patreon, né? Que a gente sempre fala que, Isso. tipo, galera, se você quiser monetizar isso de alguma forma, você infelizmente não vai poder usar YouTube, não vai poder usar várias outras plataformas, você vai provavelmente ter que criar ali um Patreon pra ter o apoio da comunidade que gosta das mesmas coisas que você. Mas será que isso vai afetar de alguma medida ali um Patreon da vida? Então, se você voltar um pouquinho na linha do tempo, isso que aconteceu com o Steam e com o itch.io, na verdade, é o fim da linha do tempo de uma coisa que começou em 2012. O Patreon já passou pela poda Uhum, de conteúdo not safe for work. Então já teve gente que foi chutada pra fora da plataforma. tá. Eles tinham banido inicialmente, voltaram atrás e começaram a permitir algumas coisas. Uhum. Também foi pressão de Mastercard e Visa na época, sabe? Uhum. Então, não é uma ação nova, sabe? Eles já estão tentando impor esse tipo de restrição de conteúdo já tem algum tempo. Pode crer. Tem várias outras, né? O Tumblr acho que não teve especificamente a ver com o Mastercard e Visa, mas o Não, Tumblr também sofreu o, o- essa questão, mas exato. tiro no pé absurdo, né? Matou a plataforma. Matou. Matou a plataforma. É engraçado que o Tumblr, a treta com o Tumblr foi pra ele entrar no Apple Store na Apple Store, né, nas coisas da Hum, Apple, que eles tinham falado que não podia mais, e aí tiveram que limpar todo o conteúdo pra poder voltar pro App Store da Apple. E, Enquanto eles cara, estavam limpando a lixeira, sabe quando você clica no esvaziar lixeira, eles perceberam, caralho, deletei meu HD inteiro, porque era isso o exato, Tumblr, jogou né? tudo Tipo fora. assim, claro, foi um monte de coisa de ciência junto, um monte de coisa importante, mas bizarro, né? Com Exato. certeza, grande parte da comunidade que tava lá no Tumblr era not safe for work também, né? Era Not Safe for Work, mas assim, ó, tinha exatamente porque tinha um espaço Not Safe for Work, tinha algumas coisas muito interessantes no Tumblr. Eu sei porque eu era tumblerina, sabe? Eu passava Uhum, muito tempo lá. Então tinha coisa de conteúdo de educação sexual que você não acha mais em lugar nenhum. Tinha coisa de educação a respeito de você ser trans, como faz a transição, quais são os problemas, as consequências, uhum. acompanhar a transição da galera de um jeito muito aberto, de um jeito muito honesto, que você não encontra mais de jeito nenhum. Então, o que aconteceu foi que a coisa que me chamou a atenção, a coisa que realmente me deu a dimensão do problema da censura, foi quando derrubaram o Not Safe for Work do Tumblr e eu vi as comunidades queer e de educação queer irem todas pro ralo porque é Not Safe for Work, sabe? Sim, Então foi aí que eu entendi que essa limpeza que tá rolando, ela tem um fundo mais político sim. do que a gente tá dando crédito, sabe? Não, completamente, cara. Porra, olha que beleza, hein? Ter uma pessoa informada nessa live, trazendo referência, fonte. Que maravilha, Sula. Obrigado de novo. Pô, sensacional, cara. E eu tava por fora completamente. Eu via só o Tumblr. Eu tinha meu portfólio no Tumblr antigamente. Não sei se a Sim, galera era sabe, muito bom pra isso. eu acho que eu até tenho, até hoje lá, um site que eu postava tipo uns sketches, como se fosse um blog mesmo, né? E aí vira e mexe, a pessoa anexava alguma imagem que eu fazia em outro Tumblr, né? Que tinha esses repositórios, né? Que as pessoas ficavam favoritando e tal. Eu entrava lá e, tipo, às vezes era uma parada que não tinha nada a ver com o meu trampo, eu tomava um pouco de susto. Mas beleza, né? Fazia Sim, parte da cultura da plataforma, né? exato. O próprio YouTube também já tem uma censura, mas você pode até
sei lá, entender de alguma forma o parâmetro que eles usam, porque é muito vídeo, então eles devem pegar palavras-chave e já fazer algum tipo de boicote, né? Eu tive vídeos que eu não pude monetizar, Uhum. que eu brinquei por acaso, eu brinquei com a possibilidade daquilo ser not safe for work e eu tomei já ali aquela tagzinha que aquele vídeo não seria monetizado, né? Simplesmente É porque fato. eu sugeri, foi numa brincadeira, em algum feedback que eu fiz que tinha uma personagem mais sensualizada ali. Já tomei aquela flag, aquele amarelinho lá que você não pode monetizar o conteúdo, né? Nem fui Exato. atrás disso porque foi só um vídeo específico, né? Mas enfim. Deixa eu responder um comentário do chat. Porque Uhum, alguém falou aí, se conteúdo LGBT é só putaria, o que faz dos héteros? Esse que é o problema, galera. A grande crítica vem daí. uhum, As pessoas estão tentando falar que ser queer, ser da comunidade queer, é sobre sexo. E não é, é sobre identidade. uhum, Mas como a identidade é explicada por causa de uma preferência sexual, as pessoas, o pessoal conservador está tentando falar que isso é sempre sobre sexo. perfeito. Tem um exemplo muito bom que eu gosto muito de citar para vocês entenderem o problema, que é o tal do absorvente. Absorvente é um produto de higiene feminina. Você precisa de absorvente se você tem um corpo do jeito X, saca? Só que, para parte da população que não precisa do absorvente, como isso tem a ver com a parte do corpo X que eles não têm, as pessoas encaram isso como sexo, como not safe for work. Por que diabos propaganda de absorvente tinha que ser not safe for work? Ela não é. Mas como ela está associada a genitálias, as pessoas tipo, ai meu Deus, isso é sobre sexo. Não Uhum, vamos discutir esse tipo de coisa. E é o mesmo problema que acontece com a comunidade queer, sabe? Se você pega um casal homoafetivo e você tem que explicar pra criança por que que são homoafetivo, as pessoas tipo, vou ter que explicar sexo pra criança. Não, você só tem que explicar que às vezes pessoas gostam do mesmo gênero e tá tudo bem. Mas as pessoas vêm com esse pensamento de que isso é tudo sexo. Ah, meu Deus, sexo, saca? Não pode falar sobre sexo pra criança. Vocês que estão vindo com essa lente que isso é sobre sexo. A gente tem corpos diferentes e a gente precisava lidar sobre isso do jeito mais natural. Mas rola esse pânico conservador, esse pânico, eu diria, até um pânico pouco moral, né? enviesado pro lado. É pânico moral, exato. Hã, e fala que não pode falar sobre isso porque isso tem a ver com genitálias, sabe? É. Então essa é a grande reclamação, na verdade. E a ideia do que a gente tá conversando aqui é bem essa de colocar tudo no mesmo balaio e sufocar isso, tá ligado? Porque é uma atitude política mesmo, assim, sabe? Então, se aproveita desse discurso, coloca tudo no mesmo balaio e sufoca, porque, né, Exato. vai contra os valores de não sei o que lá, blá, 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 aquele clássico, né? Mas é total hipocrisia, porque é o que a gente tava conversando, ao mesmo tempo que parte do discurso é de liberdade de expressão irrestrita, menos pra vocês, tá ligado? Tipo assim, é pra. A liberdade de expressão que essa galera quer ter é uma liberdade de expressão pra ser racista, basicamente, sabe? E é Exato. isso. Racista, homofóbica, mas pra quando uma pessoa vai se expressar artisticamente que não afeta absolutamente a vida de ninguém, e é só uma questão que a pessoa quer fazer, e se expressar, isso é sufocado Exato. e colocado numa questão 100% política mesmo, sabe? Então, enfim. Exato. Liberdade de opressão, exato. Enfim. Perfeito. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!